Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre como está sendo a minha jornada empreendendo, como eu comecei e como andam as coisas atualmente. Para quem caiu de paraquedas aqui no canal, para entender por que a gente aborda tanto o assunto de empreendedorismo, por que eu abordo tanto esse assunto. Então hoje o assunto é minha jornada empreendendo. Eu espero que vocês gostem, e se vocês gostam de vídeo de empreendedorismo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para mim, porque me ajuda muito. Vamos ao vídeo. Eu não fui aquela criança que vendia bijuteria, chup-chup, coisas na escola para poder ganhar dinheiro, para poder falar que está empreendendo. O que eu fazia, na verdade, era querer estudar sobre empreendedorismo. O que acontecia? Com 5 anos de idade, eu ouvi no jornal local algo relacionado a empreender. E eu disse para minha mãe que quando eu crescesse eu seria empreendedora, mesmo não entendendo muito bem o significado da palavra. E aí o tempo foi passando, eu nunca, lógico, muito pequena, eu nunca me envolvi de verdade com isso. Mas quando eu fiz 12 anos, eu estava numa escola que tinha na grade a matéria de empreendedorismo. E nessa matéria de empreendedorismo a gente aprendia um pouquinho de gestão, um pouquinho de cidadania, a gente aprendia várias coisas relacionadas ao mundo do empreendedorismo mesmo. E era a matéria que eu mais gostava. Eu me dedicava muito a essa matéria. Eu lia a apostila toda da matéria antes do professor passar. Eu estava sempre como destaque da turma nessa parte porque eu realmente amava. Eu não via, eu contava os dias para poder ter a matéria de empreendedorismo na escola. Então foi a minha matéria predileta. O pessoal fala, você gostava mais de português ou matemática? Eu gostava de empreendedorismo. E quando eu saí dessa escola, eu fiquei muito chateada. Eu falei, mãe, me coloque em outra escola que tem empreendedorismo e tal, mas a gente não achou. Ela era a única escola na época que tinha essa matéria. Então, quando eu saí dessa escola, eu parei de ter um pouco mais de contato com o empreendedorismo em si. Então, depois dessa matéria de empreendedorismo na escola, mais ou menos de 10 anos depois, já maior de idade, já na faculdade, eu abri, junto com a minha sogra e com o meu namorado, que era namorado na época, né, agora é noivo, e a minha mãe, uma loja física de personalizados. Eu já tinha um canal aqui no YouTube, eu acho que se vocês rolarem vídeos bem antigos, deve ter alguma coisa sobre a loja ainda. Eu vou ver se eu acho e eu linko aqui embaixo pra vocês, ou linko aqui nos cards, mas ó, tem tempo. E aí a gente resolveu abrir essa loja de personalizados. Era uma loja em shopping, tá? Era uma loja que a minha sogra tinha loja no shopping, estava vazia e ela resolveu convidar a gente para poder abrir essa empresa. Nós éramos todos sócios e eu confesso que a Nix, ela foi o meu maior aprendizado, o meu maior cansaço, porque eu tinha uma dedicação muito grande com a loja e a gente trabalhava muito por não ter funcionário. A gente era em 4 pessoas, mas geralmente só trabalhava 3 e a gente trabalhava muito, porque para quem não sabe, a loja de shopping fica aberta mais ou menos 12 horas e como a gente não tinha funcionário, a gente tinha que trabalhar as 12 horas. E eu não trabalhava, nos 6 primeiros meses mais ou menos, eu não trabalhava as 12 horas porque eu fazia estágio e faculdade. Quando eu saí do estágio, o horário que eu estava no estágio, eu passei a ficar na loja. E nas minhas férias da faculdade, óbvio, que eu passava o tempo todo na loja e final de semana também, era as 12 horas na loja. Mas a Nix, ela nasceu sem planejamento, ela nasceu sem capital de giro, ela nasceu sem uma programação, sem a gente entender o mercado de personalizações. E mesmo assim, com toda essa abertura de uma forma estranha, né, de uma forma que não é recomendada, a gente conseguiu sobreviver por 1 ano e meio. A gente só fechou realmente porque a minha sogra quis vender a loja e aí a gente acabou fechando, a gente não quis continuar com a empresa. Mas foi muito, muito, muito desafiador naquela época. Foi um aprendizado assim absurdo, porque eu só tinha 20 anos. Eu tive que aprender a assumir responsabilidade que até então eu não tinha, porque, se eu não me engano, a gente começou a conversar sobre a loja acho que foi junho, agosto mais ou menos, e setembro a loja já estava funcionando. Então assim, foi muito rápido e eu tive que aprender a fazer muita coisa muito rápido, porque todo mundo lá, mas eu e minha mãe, a gente controlava estoque, atendimento, fluxo de caixa, eram coisas que eu não tinha noção. Então foi uma época que eu aprendi muito. Eu cheguei a planejar, a gente chegou a planejar a reestruturação da loja justamente para ter um plano de negócios, para buscar novos tipos de investimento, para a gente poder fazer um investimento em estoque maior, mas acabou que a loja fechou antes do plano ser colocado em ação. E mesmo tendo a Nix, eu queria algo a mais. Então o que eu fiz? Eu criei loja online. Por quê? No mesmo tempo que eu estava na Nix, eu conseguiria cuidar de outra loja online
Então eu falei assim, já que dá pra fazer e eu não tô mais no estágio, então eu vou usar esse tempo pra cuidar da Nix e pra abrir um outro negócio. Eu sempre gostei dessa ideia de ter várias empresas ao mesmo tempo. Eu sempre falava com o Renan que eu queria abrir uma empresa, firmar essa empresa, abrir outra. Aí firmava mais uma empresa, abria outra. Ter várias empresas em vários ramos diferentes, porque eu sou aquele tipo de pessoa que ama 1 milhão de coisas. Eu amo roupa, eu amo papelaria, eu amo loja de presente, eu amo personalização, eu amo, tipo, eu posso ter loja de 1 milhão de nichos porque eu adoro um monte de coisa, eu adoro explorar coisas novas. Então eu decidi que eu teria uma loja online. A minha primeira loja se chamava Thaís Cristina Store e eu comprei algumas maquiagens e resolvi que eu ia vender. Eu cheguei a vender, sim, algumas coisas, mas como o retorno era um pouquinho mais demorado, eu simplesmente larguei. Eu tinha um grande defeito nessa época, que eu era muito imediatista. Não que eu não seja hoje em dia, mas eu era muito mais. Hoje eu consigo esperar 6 meses, 1 ano, para começar a ver algum retorno. Naquela época eu queria ver retorno em 1 mês, 2 meses no máximo. No terceiro eu já tinha desistido. Então eu tive muito esse problema de desistir muito rápido nessa primeira loja, porque ela não me deu o retorno que eu esperava que ela daria. Com esse meu primeiro fracasso, eu resolvi que eu não iria abrir outra loja sem entender um pouco mais do e-commerce. Então eu passei um tempinho, colocar uns 3, 4 meses estudando sobre e-commerce e resolvi chamar minha tia para ser a minha sócia. E ela topou, a gente comprou roupa, maquiagem, acessório, era tudo feminino. Então a gente estava vendendo essas peças, a gente montou o site. Eu tirei muitas fotos, eu fazia resenha, fazia tutorial. Então assim, foi uma coisa bem mais planejada. Mas a gente esbarrou numa barreira que eu não sabia como resolver. Eu acho que eu não sabia por falta de experiência, por falta de informação na época, que tinha muito pouco sobre o assunto, que era a questão do frete. A gente sempre batia de frente com o frete. As pessoas iam no site, olhava, colocava no carrinho e quando olhava o frete, elas desistiam. Porque não era frete de 15, 20 reais. Às vezes para uma região não tão longe assim, por exemplo, aqui no Sudeste geralmente o frete não é muito caro para a região Sudeste em si. Mas o frete ficava 60, 70 reais porque eu não sabia configurar direito. Então o que aconteceu? Eu tive que desistir, eu cansei, eu não sabia o que fazer com frete, então eu simplesmente deixei de lado e falei que eu não ia mais vender em site online, e minha tia também acabou encontrando outros interesses, e aí ficou por isso mesmo, era mais uma loja que morria. Depois de muito bater a cabeça com e-commerce, eu decidi que eu ia ganhar dinheiro então, além da Nix, sendo revendedora. Eu comecei com a Mary Kay, mas eu acabei não me identificando com a marca por causa de valor de produto. Eu não achava que a qualidade que o produto entregava valia o preço que as pessoas pagavam. Eu cheguei a fazer várias reuniões, participar de várias reuniões da empresa. Foi algo que eu tentei por um pouco mais de tempo, mas infelizmente não deu certo. Eu comprei uma quantidade enorme de produto. Eu comprei R$ 1.400 de produto na época, mas vendi uma boa parte, consegui pagar o que eu tinha investido, mas eu não consegui dar continuidade, eu não quis seguir adiante depois que eu consegui pagar o que eu já tinha investido. E aí então, um belo dia, eu passando pro caminho da loja, a gente ia pra loja a pé, eu e minha mãe, porque a gente morava próximo ao shopping que tava a loja, eu vi que tava abrindo uma franquia da Yes Cosmetics, e a minha tia já tinha falado muito bem da marca, eu já conhecia a marca, e por coincidência eu tinha visto uma blogueira que eu gosto, né, até hoje, é a Juliana Góes, ela usando a marca, fazendo resenha de um protetor solar, e eu, tá aí uma oportunidade. E aí eu comecei a revender produtos da Yes. Eu imprimi uma plaquinha, como eu fazia as artes lá da Nix, então eu tinha um pouquinho de maldade com cor, então eu fiz uma plaquinha bem bonitinha, coloquei na vitrine da loja que ali tinha uma revendedora Yes. E eu vendia muito, eu era um dos destaques de vendas da região, então eu vendia assim horrores com a Yes. Eu falei, pronto, vou fazer carreira, vou fazer dinheiro vendendo Yes, porque eu realmente vendia absurdo. Eu vendia tanto que eu já cheguei a pagar o aluguel da minha casa só com venda de produto da Yes. Eu fazia rifa, eu fazia tutorial, eu vendia os perfumes, eu tava na loja era quase todo dia eu tava lá pegando produto, porque eu vendia muito, mas muito mesmo. Mas como tudo nessa vida tem um porém, o que aconteceu? A franquia de onde eu comprava os meus produtos, que é a única da Grande Vitória, da região que eu moro, ou seja, de 5 municípios, o único lugar que tinha ponto de revenda da Yes era ali, a dona resolveu fechar. Ela me fez a proposta para comprar a loja dela, mas eu não tinha de onde tirar o dinheiro, por mais que ela estivesse me vendendo
super em conta, com estoque, com a maquininha de emissão de nota fiscal, de cupom fiscal, na verdade. Ela vinha com tudo. O ponto dela era excelente, a loja era enorme, assim, linda, uma decoração maravilhosa. Ela queria me vender por um preço muito bom, mas eu não tinha como pagar aquele valor. Para uma menina de 21 anos, eu tava de 20, 21 anos, tirar 25 mil reais, de onde que tirar 25 mil reais? Eu não tinha como. Então a franquia fechou e eu fiquei sem ter onde comprar os meus produtos e aí acabou a minha revenda da Yes. Nesse meio tempo eu ainda tinha monetização aqui do canal do YouTube. Hoje em dia eu não tenho mais porque eu dei uma esfriada nos conteúdos, mas naquela época eu tinha, né, a política de monetização também era um pouco diferente do que é hoje em dia. Então eu tinha essa franquia, eu tinha essa monetização, eu ganhava em torno de 10, 15 dólares por mês mais ou menos. Então eu usava para pagar um programa de edição, que eu uso até hoje, Filmora, para poder profissionalizar os vídeos. E eu mostrava muito essa rotina com a Nixie, a rotina de estudar, fazer conteúdos de estudo, de maquiagem. Eu fazia conteúdo de tudo, né, gente? Porque nicho nunca foi o meu forte, eu não tinha nicho nenhum. Porque eu sempre gostei de muita coisa, então eu sempre tive dificuldade em pegar uma coisa e falar, é isso, porque eu gosto de tanta coisa, vocês nem imaginam. Mas hoje em dia eu já consigo segmentar melhor. Mas naquela época eu fazia muito vídeo, eu produzia muito conteúdo, então eu tinha monetização. Só que como eu não levei a sério como empresa, eu não quis colocar pra frente, acabou que não deu certo. E eu perdi com a nova política do YouTube, eu perdi a monetização. Então eu considero que foi mais uma oportunidade de ganhar dinheiro que eu perdi na época. E aí vocês se perguntam, tá bom, Thaís, você já falou de empresa, já falou de comércio, já falou de falir, de onde que saiu a sua formação por direito, o seu interesse pelo direito empresarial? Pelo direito empresarial, é óbvio, eu amo o que tem por trás de uma empresa, eu amo gestão de empresa, eu amo entender o funcionamento, principalmente o funcionamento jurídico, porque o direito empresarial ele é uma matéria considerada muito difícil, até mesmo pelos estudantes de direito. Então, tudo que eu posso simplificar, eu quero trazer para simplificar. Principalmente para empreendedor, que eu sei como é a rotina, eu sei que a gente não tem tempo para nada, que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, a minha paixão pelo direito empresarial surgiu pelo interesse em empresas no geral e para poder facilitar, para trazer a legislação para o empreendedor de uma forma um pouco mais simplificada. Mas, voltando ao começo, né? Calma. Eu sou formada em Direito, eu me formei em 2017, em dezembro de 2017, e me especializei em 2018 em Direito Empresarial. O Direito caiu de paraquedas na minha vida, eu não sabia qual curso eu ia fazer, surgiu a oportunidade de fazer Direito, achei legal, achei que é um curso muito legal, é um curso que abre muito a mente. Então eu falei, por que não, né? Não tem matemática, já facilita a minha vida. Então eu comecei a fazer Direito e a minha intenção era ser desembargadora em Iludida. E depois foi surgindo a questão da empresa e no 8º período teve o Direito Empresarial e eu acabei me identificando muito mais com o setor privado do que com o setor público, apesar de também gostar de algumas coisas do setor público. Tá vendo que eu gosto de um monte de coisa? Eu gosto de muita coisa. Mas foi isso que aconteceu. Então eu me formei em Direito e fiz essa especialização voltada para empresas, porque eu sempre quero trabalhar com empresas, não tem jeito. E depois dessa volta toda, chegamos aonde estamos agora, nesse momento. Nesse momento eu tenho 2 empresas. Eu tenho a Closet Dreams, que eu vou explicar exatamente o que está acontecendo com ela agora, e tenho a Agência Naturale, que é junto com a Ana, que é uma sócia. A Closet Dreams é uma loja minha sozinha, e eu acho que semana que vem tem um vídeo aqui no canal contando sobre essa diferença de trabalhar sozinha, de eu ter uma empresa sozinha e eu ter uma empresa com sociedade. O que acontece? A Closet Dreams nasceu porque eu queria voltar a empreender. Eu fiquei, acho que em torno de 2 anos parada de não empreender com nada. Eu falei, meu Deus, preciso voltar a empreender, é isso que eu quero, e eu tive uma decepção muito grande com o curso de Direito. Então eu falei, não, vou empreender, é isso. E resolvi abrir uma loja de roupa. Eu fiz todo um planejamento, foi muito diferente da abertura da Nixie, porque eu fiz planejamento de mercado, planejamento de fornecedor, fiz plano de negócios, fiz Canva, fiz precificação, aprendi controle de estoque, finanças, enfim. Foram mais ou menos uns 4 a 5 meses só de preparação para poder abrir a Closet Dreams. O meu noivo até falava que eu tava pensando demais, era só abrir, mas eu queria um negócio planejado assim, muito bem planejado, sabe? Então, eu abri a Closet Dreams. No primeiro mês da Closet Dreams, primeiro mês não, antes de completar o mês, eu já tinha vendido 70% do que eu tinha investido para abrir a loja.
Então, de imediato, foi um sucesso, foi uma coisa que eu não esperava, mas eu abri numa época muito propícia, tá? Eu abri em dezembro, então eu abri dia 2 de dezembro, então eu peguei todo o Natal, eu peguei toda a preparação para o Natal. E isso foi muito importante para o crescimento da loja, eu consegui vender muito. Até janeiro, que é um mês que não se vende, geralmente comércio de roupa vende muito pouco, eu ainda consegui ter um lucrozinho muito interessante. Para quem não tinha uma loja física, né, foi uma venda interessante. E tudo bem, tá aí a Closet Dreams. Só que aí, assim, já que eu já tive um lucro muito bom, eu vou dar uma segurada no investimento de peças, porque janeiro é péssimo para comprar com fornecedor. Eu vou segurar, ficar com as peças que eu tenho e vou investir para tornar a Closet Dreams uma marca própria, porque a minha intenção era a fabricação própria. Então, eu falei assim, vou contratar uma profissional. Eu fui no curso do Sebrae sobre redes sociais, já com a intenção de me profissionalizar um pouquinho mais em redes sociais, nessa parte de redes sociais, de brand, Instagram. Então eu fui no curso do Sebrae que falava sobre isso. E nesse curso eu conheci uma profissional da área que estava lá se aperfeiçoando. Eu falei, meu Deus, eu preciso contratar essa mulher. Ela estava dando um show, ela estava sabendo muito mais que o professor. Eu falei, gente, eu quero essa mulher trabalhando comigo, eu preciso contratar. Entrei em contato com ela e em janeiro a gente fechou o negócio e ela começou a trabalhar na reestruturação da Closet Dreams junto comigo. Essa reestruturação consistia em entender o meu perfil e o que eu queria passar para a Closet Dreams. Então, nesse estudo, nessa análise eu fiz vários exercícios, foram mais ou menos 4 meses de processo para poder chegar a um resultado final. E a gente chegou ao resultado de que aquele não era o momento para mim continuar investindo numa loja de roupa. Teve muitos poréns, teve a ver com minha personalidade, teve a ver com o tipo de conteúdo que eu queria oferecer, porque eu nunca quis loja vitrine, aquelas lojas que você vai no Instagram só tem roupa. Não, eu quero conteúdo, eu quero poder ajudar, agregar na vida das pessoas de alguma forma. E então surgiu a ideia de tornar a Closet Dreams uma loja um pouco diferenciada, que em breve vocês vão saber, eu não vou contar detalhes aqui. Então surgiu essa ideia de fazê-la diferenciada, com produtos diferenciados, que não é roupa, é uma outra área, uma mistura de papelaria com loja de presentes. Vocês vão entender em breve, que eu vou filmar todo o processo dessa reestruturação para vocês, com certeza. E então surgiu a reformulação da Closet Dreams. A loja ficou parada, com o lucro que eu tive, o que aconteceu? Eu segurei o lucro para fazer a reestruturação. Quando eu fui fazer a reestruturação, que a gente ia começar a comprar as coisas para poder fazer, o que aconteceu? Aconteceu que veio a pandemia, o coronavírus, e eu não consegui comprar nada. E esse dinheiro que estava guardado eu continuei pagando as contas da loja, porque eu tenho CNPJ para pagar, eu tenho investimento para poder repor. Então eu continuei pagando e graças a Deus está dando para pagar. Mas em breve a Closet Dreams renascerá de uma forma diferente e vocês vão acompanhar tudo. E sobre a agência Naturale, essa profissional maravilhosa que eu contratei para cuidar da minha loja, para poder fazer a Closet Dreams de uma marca que tivesse muito a ver comigo, tivesse a ver com o que eu acredito, me chamou, me fez um convite para ser sócia dela na agência de marketing. Porque como eu já tinha noção de redes sociais, eu já trabalho há muitos anos aqui no YouTube, eu tenho noção de edição de vídeo, edição de foto, análise de Instagram no geral, porque eu passo o dia inteiro no Instagram, então a gente pega algumas maldades. Eu estudei muito sobre Instagram, eu fiz curso sobre Instagram, gerenciamento para Instagram e tudo mais. Eu sempre cuidei do planejamento de todos os meus perfis, então ela ficou interessada, ela achou muito bom o que eu fazia. A gente resolveu unir forças e a gente abriu a agência Naturale. Então a mesma profissional que cuida da minha loja, que cuida da reestruturação da Closet Dreams, também é minha sócia. E é muito engraçado como a gente é compatível, porque eu tinha pavor de pensar em ter uma sociedade, mas a gente tá se entendendo, tá dando certo. A gente é muito parecido em organização, a gente é muito parecida nas ideias, a gente é muito parecida na força de vontade para trabalhar. E a Ana é uma profissional, assim, invejável. Sério, quando ainda não tinha a sociedade, quando eu era só uma cliente dela, eu ficava encantada com o profissionalismo, eu achava sensacional. Então, quando juntou as minhas ideias com as dela, fez assim, um boom. É como se a gente tivesse que ser sócia, a gente tivesse sido encaminhada para isso. Então é muito interessante.
E a Agência Naturale nasceu há mais ou menos, deixa eu ver que dia é hoje, dia 18/5. Ela nasceu em abril, no comecinho de abril, e tem 2 meses, e a gente tá tendo um resultado muito bom para quem tá começando. E isso me deixa muito feliz, porque é muito trabalho envolvido, é muita dedicação que a gente tem com a agência, é muito cuidado. Então, assim, tem valido muito a pena ter uma sociedade, e eu vou explicar para vocês num vídeo sobre sociedade, empreender sozinha, as diferenças, dificuldades, alegrias e tristezas. Mas é isso. Então, atualmente, 2 empresas, a Naturale, que é uma agência de gestão de negócios que é focado em brand e redes sociais, e tem a Closet Dreams, que está passando por uma reformulação. Também tem o Vida de Empresária, que futuramente é um Instagram, vou deixar linkado aqui pra vocês, mas que futuramente também vai virar uma empresa, mas isso aí vai andar um pouquinho mais devagar e eu vou mostrar todo o processo de tudo isso pra vocês, tá? Então essa é a minha jornada empreendendo, é assim que eu empreendo, é assim que eu adquiri a minha experiência empreendendo, e eu espero poder contar com vocês nessa jornada, que vocês possam compartilhar também a jornada de vocês comigo, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!